Então este é o nosso segundo vídeo, né? E agora vamos começar a falar do nosso primeiro desafio, o portfólio do projeto da disciplina de Estudos Histórico-Culturais em Dança 2 do semestre 2021-1. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o portfólio desse projeto. Primeiro, então, é essa pergunta, né? Como é que a gente vai transformar a história da dança num conhecimento ativo? Né? Essa é a primeira questão. Como é que vocês vão levar para um lugar escolar, qualquer o que seja, né? Seja lá num curso livre que vocês estão ministrando, né? Vocês vão levar um curso livre, um curso intensivo, uma imersão de 8, 12 horas, 16 horas, um final de semana, num festival de dança. E vocês querem incorporar uma série de conhecimentos que vocês possuem da história dessa dança, da história da dança, da história biográfica de personagens dessa dança, enfim. Né? Como vocês vão transformar isso? Sem ser simplesmente ter que parar uma aula e ficar falando sobre história, como a gente faz numa aula de história convencionalmente. Então a gente tem que pensar aí, né, que a questão toda é o nosso mindset, o nosso modo de pensar as coisas. Qual é o problema que a gente tem? Qual é o nosso desafio? Nosso desafio é transformar a história, né, um conteúdo que é geralmente teórico, caracterizadamente discursivo, oralizado, apresentado sob a forma de documentos escritos, num tipo de conhecimento ativo, mais encarnado. É como se estivéssemos pensando uma espécie de embodiment do conhecimento histórico. Né? Cada discente, então, aqui nesse caso, cada grupo, vai construir um problema de trabalho. Né? Como pensar um determinado período histórico ou uma determinada figura histórica. Já entendemos que essa figura histórica, biográfica, não é obrigatoriamente um indivíduo humano. Ela pode ser a história de um teatro, a história de uma companhia pensada do ponto de vista biográfico, ou seja, como essa companhia se relaciona com o mundo fora dela. Tá? Vai analisar esse problema, vai fazer uma pesquisa de referencial bibliográfico, vai organizar esses conteúdos, então, para depois trazer, para a gente poder pensar como é que a gente vai apresentar isso, vai fazer uma análise de aspectos contextuais, né, tentando manter a complexidade desse tema, e vai aplicar aí uma metodologia de projeto. É o momento em que vocês vão fazer um brainstorming de grupo, né? Vão gerar várias ideias, né? Justamente para poder fazer aquela segunda etapa, que é a eleição daqueles caminhos. Né? Se vocês vão usar um visioning, se vocês vão usar uma caixa do tempo, e depois tudo isso vai ser fundamental para poder construir o storytelling de vocês. Bom, nós elegemos 5 grandes grupos temáticos que incorporam todos os temas desse semestre. Né? O primeiro seria a genealogia do moderno, então o que a gente chama de ou pré-modernismo, né, ou origens do moderno na dança, o período que vai do final do século XIX até as vanguardas históricas, então mais ou menos de 1870 a 1920, seria o primeiro grupo histórico, né, com os acontecimentos simultâneos em várias partes do mundo. Né? O período histórico da dança moderna, de 1910 até mais ou menos 1960. Né? O período chamado dança pós-moderna e dança do pós-guerra na Europa e dança experimental nos Estados Unidos, que vai mais ou menos de 1955 até 85, a metade da década de 80. Né? A apresentação da contemporaneidade, suas diferentes problematizações poéticas, estéticas, políticas, conceituais, as relações dessa dança contemporânea com o pós-modernismo, com a dança moderna e com as tradições, isso tudo a partir dos anos 80 até os anos 2020, o tempo em que a gente está. E o que a gente chama de poéticas que existem, né, no tempo presente. A proliferação de uma nova ordem mundial que traz à tona nos últimos 20 anos para um cenário globalizado, estamos falando de contemporaneidade, para um cenário globalizado, a ideia de arcaísmo, ancestralidade, tradição e, ao mesmo tempo, virtualidades. Né? Então, a gente está falando tecnologias, né? Mas, ao mesmo tempo, danças da tradição. Né? Como é que isso tudo se apresenta? E esse pode ser o tema de vocês também. O segundo problema, então, o primeiro é esse, é eleger qual é a área da história que me interessa. Né?
Eu me interesso mais pelo período lá do final do século XIX, uma história bem europeia. Eu me interesso por esse cenário que mistura tradição e virtualidade, né? Então, danças da tradição e novas tecnologias, né? E aí cada grupo vai ver o que ela se interessa. Dentro desses 5 grandes grupos de investigação, vai eleger um. Né? O segundo problema é que vocês então têm que no brainstorm do grupo pensar, mas para quem eu vou fazer esse trabalho? Né? Eu vou trabalhar na educação básica, eu vou trabalhar num outro formato de modalidade de ensino, então eu vou trabalhar na educação infantil, eu vou trabalhar no ensino fundamental, eu vou trabalhar com o ensino médio, a minha proposta é para grupos de EJA, é para educação especial, é para EAD, né? É para o ensino técnico, e agora nós até poderíamos incorporar, né? É para o ensino híbrido, é para o ensino ERE, né? Que vocês estão experimentando isso, então vocês poderiam incorporar essa ideia. Né? Ou é para algo além de tudo isso? Né? Aqui eu elenquei alguns, que são aqueles mais, vamos dizer assim, que estão regulados, são apresentados pelo MEC, né? pelo MEC, pelo Ministério da Educação, aí vocês podem ampliar um pouco esse escopo aí. Né? O terceiro, quarto problema, como realizar e quanto isso vai custar para mim? Sempre pensando nisso, né? Se vocês estão querendo gerar um produto da disciplina, que vai ser uma história em quadrinhos, que vai ser um filme, né? Isso tem um valor. Então vamos aprender a valorar as coisas, né? Pelo menos valorar o tempo que a gente vai usar. Né? Então, como eu vou fazer? Eu vou desenvolver então um protótipo disso. Né? Eu não vou realizar tudo, mas como é que eu vou fazer isso aí acontecer? Né? Eu vou fazer uma história, eu vou trabalhar com o final do século XIX, né, e as vanguardas históricas, porque eu gosto muito desse período histórico, então que estuda Nijinsky, lá, aquela época histórica, né? Eu já fiz isso com outras turmas, né? A gente já fez um estudo bem específico, assim, com várias modalidades de abordagem sobre esse período e sobre a figura do Nijinsky e sobre 2 peças dele, né? E aí como é que isso vai se desdobrando até os dias atuais, né? Até uma montagem feita em Porto Alegre, dentro do curso de formação dos estudantes, né, do Centro de Artes do município de Porto Alegre. Então a gente chegou até aqui, começou lá no Nijinsky e chegou até aqui. Né? Então como é que eu vou fazer isso? Né? Então eu vou prototipar isso. Depois, bom, eu tenho que ter uma ideia, como é que eu vou montar isso, em quanto tempo, né? Como é que eu vou implementar esse projeto eu vou levar para a escola, eu vou criar uma cartilha que eu vou distribuir, né? Essa cartilha tem um custo, né? Vocês vão simular isso dentro do projeto também. Então, no desafio 2 e 3, eu vou criar o protótipo desse meu projeto e vou pensar uma implementação, né? Porque para implementar eu tenho que pensar o tempo que vai demandar, né? E quanto isso vai custar. Então, como é que eu faço esse protótipo de projeto de docência de história da dança? Né? Depois eu vou para o trabalho final, que é o desenvolvimento, né? Que são todas essas coisas. Então, são as tarefas que realmente eu vou colocar no meu cronograma de trabalho. O tempo que eu vou fazer o aprofundamento da pesquisa histórica. Então, vejam, o que é muito importante para vocês entenderem bem. Nessa nossa etapa, vocês não vão realizar toda a pesquisa histórica. Vocês vão levantar fontes. Então, a gente não tem como, em um semestre, em 4 meses, ler todos os livros, por exemplo. Então, eu vou fazer um trabalho sobre Nijinsky. Né? Vocês não vão conseguir ficar lendo Nijinsky e montando o projeto. Então, vocês vão ler algumas coisas, assistir 2 ou 3 vídeos, né, disponíveis na internet. Vocês vão desenvolver algumas coisas, né? E vão fazer um rastreamento. É um trabalho de Sherlock Holmes, é um trabalho de investigador. Vocês vão rastrear fontes e levantar essas fontes que vão ajudar na pesquisa histórica para desenvolver o produto de vocês. Né? Vão construir, né, a cronologia histórica ou a figura histórica, né, a partir disso, montar a storytelling que vocês vão querer contar. Então, por exemplo, a minha história é o Nijinsky, que vai ser um passarinho, né? Não, o Nijinsky é a história do Nijinsky mesmo, eu quero fazer a história dele, então vou trabalhar com a figura biográfica desse bailarino, né? Da virada do século, né? Então eu vou trabalhar com a história dele, com os diários dele, né? Não, quero fazer uma coisa que é uma brincadeira. Então nós já tivemos outros projetos super bacanas que trabalharam com figuras, animais, né? Representando um pouco a própria cena, né? Porque já estavam pensando no tipo de público, né? A empatia com o próprio público.
Vão, então, desenvolver a proposta, se vocês vão fazer, já entenderam isso do vídeo passado, né? A cápsula de tempo, a memória para o futuro, o testemunho histórico e a relação memória-história, ou o método visioning, que é a memória do futuro, o viajante no tempo, né? Então, aquele cara está viajando no tempo, né? E relação entre ficção e história, vão eleger um desses dois caminhos temporais e vão construir, então, um projeto. Né? Vocês vão contar, então, a história do presente para o futuro, como testemunho histórico, ou o cara viajando no tempo, falando lá com os caras do passado, falando do que isso gerou no futuro. Que vetores alguma coisa do passado produziu e criou um outro futuro, um outro cenário, né? Um cenário possível. Quando a gente trabalha com histórias, né? Como histórias, né? Vinculadas às questões das minorias, da escravidão, das disputas e lutas raciais e étnicas, das disputas de ordem de gênero, a gente também pode trabalhar não só com a história depoimental, testemunhal, do sofrimento de quem viveu, mas a gente pode construir um cenário futuro para redesenhar no próprio programa da nossa história uma transformação que vai ativar mudanças no tempo presente. Então isso é muito legal, né? Vejam como eu sou muito entusiasmado aí com a ideia do método Visioning, né? Que é uma ideia bem psicanalítica aí do Bion. Bom, vamos ver aí então um pouquinho como é que isso se desdobra nos conteúdos, né? Que a gente vai poder então explorar. Então entendemos que a gente tem 5 tarefas para realizar nessa primeira etapa. A primeira tarefa é uma tarefa de tentar montar uma cronologia histórica, né? Geral, que é aquela que vocês vão pegar esse final do século XIX e vai vir até o período, né, ali das vanguardas. Então, para essa primeira etapa, o grupo vai fazer uma tarefa, que é tentar fazer um primeiro desenho. Como é que eu desenho uma cronologia histórica? Né? Então, a gente vai exercitar usando a unidade número 1, que é essa unidade que a gente tem mais bibliografia, vocês vão encontrar muito material disponível na internet para montar uma cronologia do final do século XIX até os primeiros 10, 20 anos do século XX, né? Mais ou menos 1910, 1920, ali é o contexto da Primeira Guerra Mundial. Né? Essa cronologia histórica da tarefa 1, ela vai ter que abordar um aspecto que está tratado no nosso vídeo Breve Século XX e Longo Século XX, porque vocês vão pensar, né, isso. Então é um exercício. Isso é um exercício para depois vocês usarem esse exercício para pensar o desenho da cronologia de vocês no projeto, que é a segunda avaliação. Então vamos entender. Aqui a gente está fazendo os conteúdos, experimentando coisas como exercícios, tarefas de aula para aprender a fazer e depois aplicar na segunda etapa da disciplina, que é a avaliação 2, o grau B, né, na qual vocês vão ter que discutir, por exemplo, qual é a ordem temporal, qual é a cadeia temporal que vocês vão aplicar. Né? E aí vamos refletir um pouquinho, já vimos, e eu estou mandando vocês lá assistirem o vídeo, né, sobre a questão do breve e do longo século XX, para entender essa dimensão curta e longa do século. Né? Então, quando a gente fala da história contemporânea, né, da história da dança moderna e da dança contemporânea, que se situam dentro da história, na história contemporânea, né, que é a história do século XX, a gente pode adotar uma perspectiva de breve século XX ou de longo século XX. O que é um breve século XX? É um século que começa depois que o século XX cronológico das datas iniciou e termina antes do seu fim. Né? Então vocês já viram lá no outro vídeo. Se não viu, tem que ir lá correndo assistir para poder se relacionar aqui com esse momento da nossa disciplina, né? Que termina justamente nessa crise energética da década de 70, essa crise do modelo petrolífero que vem se estendendo até os dias atuais. Então a gente vem lá dos anos 70, né? Anos 80, anos 90, anos 2000, 2010, 2020, são 50 anos de história que a gente está vivendo uma crise do modelo energético, uma crise do sistema global baseado na economia do quê? Da exploração do petróleo, da exploração de fontes energéticas que ganharam mais força na virada do século XX, a partir das revoluções industriais. E que na década de 70, com um novo modelo de capitalismo, um capitalismo
financeiro, pós-industrial, enfim, né, nós vamos saindo daquela ideia da história do capital, como ele era pensado, o seu modelo de acumulação lá pela versão tradicional do pensamento, até marxista em alguns casos. Né? Então, os anos 70 são um marco para isso. Mas há outros autores que insistem em dizer para nós que o século XX, na verdade, nem começou, né, em 1901 e nem terminou em 2000, né, vamos dizer assim, mas ele começou muito antes e ainda vai terminar muito depois. Né? Então vocês vão ver lá no nosso vídeo, vão ver que existem várias datas para distender esse século XX. E tem um século XX que começa lá no século XV, né? Que pensa essa modernidade como algo que começou lá nas crises da Idade Média, que vem se estendendo, que deve chegar ao seu fim mesmo somente por volta de 2050. Né? Talvez seja uma visão que hoje seja bem mais a cara do que a gente está vivendo, né? Porque parece que realmente o desgaste é um processo tão lento, né, de transformação do sistema econômico, do sistema político mundial, esse sistema mundo que se formou a partir das navegações no Mediterrâneo e foi se ampliando para as navegações no Atlântico e no Pacífico, enfim, né, o colonialismo, as explorações do planeta, a globalização, e que ele vem sofrendo agora um efetivo momento de alta crise. Então, a primeira unidade, a primeira tarefa é o quê? É desenhar uma cronologia histórica, elegendo um caminho desses. Vocês vão fazer uma linha de tempo e vão colocar ali, nessa linha de tempo, os artistas, né, os eventos que vocês no grupo considerarem importantes. Né? Muito legal de fazer aqui é tentar abrir essas camadas de tempo, sempre pensando que não existe uma linha temporal. Existem várias linhas em várias camadas acontecendo. Então, aquela que a gente encontra na web, a linha de tempo da história ocidental, construída pela história eurocentrada, ela não é única. Né? E no mesmo período entre 1870 e 1910, estão acontecendo muitas coisas, né, que estão redesenhando o perfil político e geopolítico dos países africanos, que dá guerras no continente asiático, transformações no continente americano, né, que estão acontecendo. O que está acontecendo? Então, dá para montar várias linhas de tempo aí nessa tarefa número 1. Na segunda unidade, a gente vai se dedicar, e aí vocês têm que assistir também os vídeos, que discutem, então, o tema da microhistória. Né? O que é aplicar a microhistória no estudo da história da dança? Né? Como a microhistória pode ser útil para nós? Né? A microhistória é uma ferramenta, né, uma metodologia, não é uma teoria, ela é um método, né, mas que tem um grande campo de estudos. Né? E ela vem aí nas mudanças da nova história, né, a partir das mentalidades, né, da história cultural. Né? Então ela está bem dentro do espírito do que a gente está discutindo na disciplina, que é o conceito de história cultural. Ela formulou toda uma perspectiva que inclusive trabalha muito com história de personagens, né? E reedita, numa metodologia bem nova, aquele conceito de história biográfica, que não é mais aquela visão positivista da história dos fatos de uma vida. É muito mais do que isso na atualidade. Então a tarefa 2 é, no grupo de vocês, refletir, bom, né, o que é uma microhistória? Então vou fazer uma cronologia histórica bem pequena, vou trabalhar com uma microhistória do tempo, é um período histórico da criação e da construção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? É a história de uma Mercedes Batista, né? Como a gente tem um vídeo que conta a história dela, é a microhistória dessa personagem, né? Mercedes Batista. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então refletir um pouquinho na tarefa número 2 sobre o que é a microhistória. Na unidade 3, a gente vai desenvolver o quê? Né? Vamos refletir no nosso grupo, e a terceira tarefa é pensar sobre várias camadas e vários conceitos de dança moderna. Dança moderna é um tema super importante e a gente estuda em vários momentos e em várias disciplinas da formação dos dançarinos, né? Dos profissionais da dança, dos professores de dança com formação, especialmente com a formação universitária. Né? A dança moderna formou gerações de professores que depois vieram a se encaminhar para a investigação, para a pesquisa e também para a vida acadêmica. Né? Então a dança moderna ela é muito importante, porque ela está nas matrizes, ela está nas raízes da formação, inclusive, dos cursos universitários de dança.
né? Mas a dança moderna não é um consenso, né? Ela tem muitas vertentes. Ela tem uma vertente europeia, ela tem uma vertente estadunidense, ou em alguns livros vão encontrar norte-americana, uma versão mais clássica, mais tradicionalista, né? Ela tem gerações e ela criou várias escolas, inclusive com metodologias de ensino diferentes, né? Então, vamos tentar fazer. Então, a gente fez lá uma cronologia na tarefa 1, na tarefa 2 a gente fez uma micro-história, né? E agora a gente vai fazer então uma espécie de modelo pizza, né? Vamos montar uma pizza e dividir ela entre Estados Unidos, Europa, Brasil e Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Vamos tentar colocar no mesmo plano espacial, né, o da dança moderna, acontecimentos, né, que iam articulando. E vamos ver qual é a dinâmica, né, do que está acontecendo. E vocês vão se perguntar em grupo. A dança moderna que foi realizada em Porto Alegre, né, e no Rio Grande do Sul, e no Brasil, ela tem mais dívidas para com a dança europeia, alemã, por exemplo, de matriz alemã, ou ela tem muitas dívidas com a dança dos Estados Unidos, com o modernismo que foi criado lá? Comece a refletir sobre isso, né? Vamos pesquisar então também, e essa é a tarefa de número 3. Nessa tarefa de número 3, como a gente vai falar de dança moderna, então bem importante a gente voltar um pouco a essa reflexão, porque é justamente nesse período da história, né, e o próprio conceito de dança moderna que vai começar a ruir, né, a desestabilizar, né, a esgarçar essa noção da estética, que como disciplina do campo da arte, né? Então, não só a estesia como fenômeno da sensação e da percepção, mas a estética voltada para a reflexão sobre os objetos artísticos, que vem lá do século XVIII, século XIX, se configura com Hegel, etc. e tal, né? E é nesse século XX, com a dança moderna, que começa uma derrocada disso. Então, a minha sugestão é da gente assistir esse belo debate, né, do professor Décio Pinhatari, em memória, já falecido, e do professor Celso Favaretto, que são professores da área da estética, né, e da comunicação, da semiótica, o Décio Pinhatari e o Celso Favaretto da estética, né, que está no YouTube, é um debate um pouquinho mais antigo, mas muito bacana, muito instigante, que fala sobre esses desafios do belo, né, a partir da arte moderna, né? Todo esse questionamento, então aí a partir da ideia mais geral de estética moderna, não é só a estética da dança, é tudo que engloba literatura, artes visuais, poesia, né, etc. e tal. Então aqui o belo pensado nessa perspectiva, né? O belo como um termo que tem uma dimensão semântica. Então a gente está falando aqui mais uma vez dessa consistência do significado de um termo, né? E pensando também, sempre refletindo como essa noção não está presente da mesma maneira como nós construímos na tradição ocidental, especialmente pós-Aristóteles, né? Então da tradição grega, né, clássica até a tradição da arte moderna, em suas quebras e rupturas, e como isso não é presente da mesma forma lá no mundo asiático, nas culturas não ocidentais, né? Então, nas civilizações e sociedades e depois organizações estatais políticas africanas, do Oceano Índico, né? Australianas, enfim e tal, né? Pensando aí um pouquinho a ideia de valor, né, que está agregado à noção de belo, né? E como essa noção vai se transformando com as transformações vindas não só da arte moderna, mas as transformações do mundo moderno, da sociedade moderna, da história do período moderno, do capitalismo contemporâneo, né? Então, prestar bastante atenção, assistir esse vídeo nessa etapa 2, para poder refletir aí essa tarefinha, né? Então, aqui eu fiz uma síntese, né, para a gente lembrar, fiz um balãozinho, lembrar disso, de estética. Para quem ainda não fez estética, é uma breve síntese, né? Chegando até a essa dimensão que, ao questionar a própria noção de belo, também começa a questionar o próprio conceito de arte, né, das próprias artes, né, aí no século XX. E aproximando cada vez mais de uma outra maneira aquilo que era a arte do campo do pensamento científico. Então, na verdade,
se a gente pensar um pouquinho, né, os gregos tinham um problema, eles não tinham uma noção de arte, né, porque ars é uma palavra que vem já no latim, significa, né, então, arte de cozinhar, arte de fazer bem, arte de encapar um livro, arte de representar, né, então é nesse sentido, ars, né, do latim. Eles tinham os termos, né, poiesis e techne, né, para distribuir essas questões aí que hoje nós chamamos de artísticas, né? Na modernidade, há uma transferência. Então, se a arte era um conjunto técnico, de uma certa maneira, como Aristóteles propõe, ou então a própria poética, né, o século XX vê a ascensão não só de uma revirada, né, de uma revisão do termo poiesis, da poética artística, mas também coloca uma relação da arte com o campo da produção científica. Então a arte passa a se relacionar com um tema que não era seu no passado, que é a episteme, né? Então a epistemologia está vinculada também à própria noção, vem a substituir uma boa parcela daquela reflexão sobre o tema do belo, né? Voltando então talvez até um raciocínio de divisão entre episteme, técnica e poética, como era o programa aristotélico lá na antiguidade. E aí vamos chegar no Paul Valéry, tão fundamental na estética e fundamental para a história da dança moderna, né? Que é o cara que vai fazer essa transição através da sua reflexão poética sobre a questão do tema da dança, né? Aqui vou indicar então também os textos do próprio Paul Valéry, que vou deixar para vocês disponíveis lá na área de trabalho dessa unidade de tarefas para vocês lerem o material do Paul Valéry também. Tá? Terminando aqui. Tudo isso, então, é uma síntese lá da nossa conferência. Então, vocês vão assistir o vídeo e vão acompanhar isso na minha aula aqui, né? Eu fiz uma síntese de alguns dos aspectos principais que estão presentes lá no debate entre, né, o Celso Favaretto e o Décio Pinhatari. Tá? Chegando a essas vanguardas do século XX para poder refletir um pouco mais. Tá? Então é isso, nos encontramos agora no próximo vídeo para falar da unidade 4, tarefa 4 e tarefa 5, são as duas últimas tarefas. Então nós temos, até agora, falamos de 3 tarefinhas que vão ser realizadas até a metade do mês de outubro, né? Muito tranquilo. Um abraço e até o próximo vídeo.